Olá! Hoje a gente vai desvendar um dos temas mais importantes e que gera mais dúvida na gestão de saúde e segurança no trabalho: a emissão da CAT, a comunicação de acidente de trabalho. Entender como e quando fazer isso direitinho não é só um detalhe burocrático, viu? É uma obrigação legal com consequências bem sérias. Vamos lá! E vamos começar indo direto ao ponto, com a pergunta que, olha, confunde muita gente no mercado e causa os maiores erros. A CAT só precisa ser emitida se o trabalhador for se afastar do trabalho? A resposta é um sonoro e definitivo não. E entender o porquê disso é simplesmente fundamental. Acreditar nesse mito não é um errinho qualquer, não. Na verdade, é um dos maiores riscos que uma empresa pode correr na gestão de SST. Insistir nessa ideia expõe a organização a multas, a processos e a uma série de complicações com a Previdência que, sinceramente, poderiam ser evitadas com a informação correta. Para a gente entender isso de uma vez por todas, a gente precisa voltar para a base de tudo, o que diz a lei. A obrigação de emitir a CAT não é uma escolha, não é uma política interna da empresa, nada disso. É uma determinação legal, bem clara e que não tem negociação. Então, o que é exatamente a CAT? Pensa nela como o documento oficial que formaliza que registra um acidente ou uma doença de trabalho lá no INSS. É como se fosse a certidão de nascimento daquele evento para todos os fins legais, previdenciários e também estatísticos. A lei, mais especificamente a Lei 8.213 de 91, define 3 situações bem claras que obrigam a emissão da CAT. Primeiro, o acidente típico, aquele que acontece ali no exercício do trabalho. Depois, a doença ocupacional, que pode ser adquirida ou desencadeada por causa da função. E, por fim, o acidente de trajeto, que é aquele no percurso de casa para o trabalho e do trabalho para casa. Se o que aconteceu se encaixa em uma dessas 3 caixinhas, a emissão é obrigatória. Ponto. E olha, os prazos são bem apertados. A regra geral é comunicar o acidente até o primeiro dia útil depois que ele aconteceu ou que a doença foi diagnosticada. Agora, um ponto de atenção máxima aqui. Em caso de morte do trabalhador, a comunicação tem que ser imediata. Não é no dia seguinte, não é quando der. É na hora. A urgência é total. Certo. Agora a gente chega no coração da nossa conversa, no ponto que causa toda a confusão. A necessidade de afastamento muda alguma coisa na obrigação de emitir a CAT? Vamos botar os pingos nos is sobre isso. A mensagem principal que precisa ficar gravada é esta: ocorreu o acidente, emite-se a CAT. Simples assim. Não importa se o trabalhador sofreu um corte pequeno no dedo e voltou para a função em 5 minutos. O fato que gera a obrigação aconteceu. O afastamento é uma consequência possível do acidente e não a condição para comunicar. Essa tabela aqui deixa tudo bem claro. Repara só na primeira linha. A obrigação de emitir a CAT é a mesma nos 2 cenários. É mandatória. O que muda é o e depois. No caso sem afastamento ou com um afastamento curtinho de até 15 dias, a CAT cumpre seu papel legal, estatístico e a empresa paga os dias parados se houver. Agora, quando o afastamento passa de 15 dias, a CAT se torna a chave que abre a porta para o trabalhador pedir o benefício lá no INSS. E já que a gente tocou no assunto INSS, vamos aprofundar um pouco. Como é que essa comunicação, a CAT, faz a ponte entre o que aconteceu na empresa e os direitos previdenciários de quem sofreu o acidente? Pois é, a CAT é a peça que inicia todo esse processo. Quando o afastamento é maior que 15 dias, o caminho é esse. Primeiro, a empresa emite a CAT. Com esse documento em mãos, ou melhor, no sistema, o trabalhador entra no portal Meu INSS e pede o benefício por incapacidade. Aí o INSS agenda uma perícia, avalia a situação e, se tudo estiver certo, concede o benefício. Percebe? Sem o passo 1, todo o resto fica travado. E por que isso tudo é tão importante? Porque a CAT emitida corretamente leva ao chamado benefício acidentário, o B91, que tem muito mais vantagens. Ele isenta o trabalhador daquela carência de 12 contribuições, garante 12 meses de estabilidade no emprego depois da alta e obriga a empresa a continuar depositando o FGTS durante o afastamento. Já o benefício comum, o B31, não tem nada disso. Se a empresa não emite a CAT, ela pode prejudicar diretamente o trabalhador, que pode acabar recebendo o benefício errado. E vale lembrar que hoje em dia esse processo todo é digital. A comunicação que a empresa faz é 100% eletrônica lá pelo e-social, usando o evento S2210. Isso integra tudo na plataforma do governo, o que torna o registro mais rápido e, claro, muito mais fácil de rastrear. Ok, já entendemos o jeito certo de fazer. Mas e se a empresa simplesmente ignorar a obrigação? O que acontece? Bom, as consequências podem ser bem pesadas.
tanto no bolso quanto na parte jurídica da organização. Os riscos são vários. Tem a multa administrativa, que a Previdência pode aplicar por cada acidente que não foi comunicado. O INSS pode entrar com uma ação chamada regressiva para cobrar da empresa todos os custos que ele teve com o benefício. O trabalhador, claro, também pode processar a empresa. E, por fim, não ter a CAT enfraquece muito a defesa da empresa nos casos de NTEP, que é quando o INSS cruza dados e presume que uma doença tem relação com a atividade da empresa. E essa história de multa não é invenção, tá? A base legal está aqui, no Decreto 3.048 de 99. A lei é explícita. Quem não cumpre o prazo está sujeito a uma multa. Isso só reforça a seriedade dessa obrigação. Bom, depois de toda essa análise, vamos organizar as ideias. A gente precisa criar um modelo mental, um jeito simples de pensar para que a decisão certa seja tomada de forma rápida e segura no dia a dia. Então, na prática, é só seguir este checklist mental. Aconteceu um evento, tipo um acidente ou diagnóstico de uma doença? Sim. Esse evento tem relação com o trabalho? Sim. Então a ação é uma só: emitir a CAT no prazo. A partir daí, a história do afastamento só vai definir os próximos passos. Se for maior que 15 dias, orienta-se sobre o INSS. Se não, arquiva-se a CAT para cumprir a lei. Simples, lógico e sem margem para erro. E, para fechar, fica a reflexão. Os processos internos aí na empresa, eles estão alinhados com o que a lei manda de forma clara ou ainda estão baseados em achismos e mitos do mercado? A resposta para essa pergunta pode definir o nível de segurança jurídica e de proteção não só para a empresa, mas também para cada trabalhador.